Ora bem, como é que é? Já estão aí? Já tomaram aí um cafezinho? Sim ou não? Ou não? Ou ainda já fugiram todos? Alguém saiu e entrou pela Drive Box? Alguém saiu e entrou pela Drive Box? Ou ninguém experimentou? Mafalda, experimentaste? Foi? Na terça experimentaram ou estão-me a responder ainda à anterior? Fiz para aí 2 ou 3 seguidas. Alguém experimentou entrar pela Drive Box? A Beatriz não. Marcelo, deu tudo ok? Certo? Ok, pronto, já. Pronto. É igual, portanto, pronto. A partir de segunda-feira é assim. Portanto, a partir de segunda-feira não há links no grupo do WhatsApp. Mas eu já explico. Ok? Já vos vou explicar. Está bem? É só vocês carregarem lá e simplesmente aquilo entra aqui como se fosse o link normal. Está bem? E é dentro da aula, não é? Ok. Mas também já temos oportunidade para falar disso. Ora bem, toda a gente pronta, que a Natinha já está aí outra vez para iniciarmos, que é para depois não dar para muito tarde. Certo? Posso iniciar? Muito bem. Estamos então na aula 3, ok? Portanto, aula 3, não contando, obviamente, a apresentação, e é a aula em que vamos falar aqui em algumas tarefas essenciais. E vamos começar pela tarefa da condução, ok? Portanto, vamos ver direitinho o que é isto da tarefa, qual é as etapas da tarefa da condução, o que é que vocês utilizam em cada tarefa e o que é importante. Okay? Vamos dar superficialmente, depois segunda-feira vamos recalcar isto. E vamos terminar a aula falando no tempo de reação, na distância de reação, distância de travagem, distância de paragem, ok? Que também é interessante. Vocês normalmente até gostam desta matéria. Complicada na parte final, mas vocês até gostam. Portanto, como já, e basicamente inicio sempre a aula assim, dizendo que já compreenderam que a tarefa da condução é algo complexo, vai ser sempre, lá está, necessário coordenação de movimentos, o pensar, o agir, o reagir, a importância do antecipar, do prever. Por isso, tudo que está escrito aqui neste volante, já estão a ver aí o volante, certo? Certo? Ah, ok. Pronto. Aprendizagem, personalidade, a motivação que tem que ter, experiência, que é sempre e vai fazer sempre toda a diferença, a experiência que vocês vão ganhando, memória, a inteligência, e por isso tudo isto é, obviamente, importante. E vamos então à tarefa da condução. A tarefa da condução, certo? Tem 3 etapas. Deixa-me pôr aqui mais para trás. Recolha da informação, análise e decisão e ação. Ok? Estas são as 3 etapas da tarefa condução. E vocês têm que ver. Não, Igor, está tudo ok. E vocês têm que ver estas 3 etapas como uma conta de matemática. Imaginem que vocês estão a fazer uma conta de matemática e simplesmente estão, se na primeira soma, na primeira subtração, na primeira multiplicação, na primeira divisão, vocês enganam-se a fazer a conta. O que é que vai dar, qual é que vai ser o resultado final? Certo ou errado? Ou seja, basicamente o que eu quero dizer é que vai dar asneira. Certo? Então, se vocês se enganarem logo ao fazer a primeira conta, só por muita sorte é que o resultado vai-vos dar bem. Ou seja, regra geral, se vocês falham na recolha da informação,
Se vocês falham na antecipação, se vocês falham na previsão, vocês vão andar sempre a correr atrás do prejuízo. E o normal é, como têm menor experiência, não vão depois conseguir fazer as coisinhas, e se não estiver lá o instrutor, isto falando na formação, se calhar vocês iam bater. Iam fazer asneira. Na estrada, quando vocês forem condutores, é igual. Se vocês falharem, se vocês reagirem tarde, se vocês virem um obstáculo tarde, ou seja, se falharem logo na primeira etapa, que é sem dúvidas das principais, recolha de informação, ok? Vão andar sempre atrasados. E normalmente a consequência é o acidente. E por isso é que esta etapa, recolha de informação, é a mais importante de todas. E perguntas que vos saem e coisas importantes. E dicas importantes que nós vamos dar aqui. Primeiro, regra geral, nós efetuamos esta recolha de informação através de 2 sentidos principais. Qual é que são os sentidos? Sendo que um é o principal de todos e 90 e tal % é recolhido através desse sentido. Qual é os sentidos que nós temos? Nós temos 5 sentidos, certo? Exatamente, sem dúvida alguma. Visão. Qual é o outro sentido que também é utilizado? Muito bem, a audição. Por exemplo, pergunta: o sentido de visão é necessário para que etapa da condução? E vocês respondem: para a recolha de informação. Isto é uma pergunta de exame, tipo. Destes dois, qual é o mais importante? Visão, sem dúvida alguma. Mas a audição pode-se sobrepor à visão? Há alguma situação em que nós podemos utilizar mais a audição do que a visão? Sim, ela pode se sobrepor momentaneamente, porque podemos não estar a ter contacto visual com alguma situação, com algum veículo, e é a audição que nos vai indicar a presença. Muitas vezes até se vem rápido, se vem mais devagar. De que lado é que vem? A situação até dos veículos prioritários, às vezes o sinal sonoro, que nós estamos a ouvir, mas não estamos a ver o veículo prioritário. Temos que espreitar de onde é que ele vem, porque podemos ter que nos desviar para lhe deixar passar. Portanto, há situações em que a audição se pode sobrepor à visão. Certo. Depois, nós vamos falar aqui tipos de visão, que quando começarem a fazer testes vocês vão ouvir, de certeza absoluta. Visão cromática, visão estereoscópica, visão em túnel, visão noturna, tudo. Vamos individualizar isto tudo. O que é cromático, o que é estereoscópico, o que é visão em túnel, o que é visão noturna, okay? Campo visual, acuidade visual. Vamos falar nessas coisinhas todas. Ok? Certo? O mais importante para já é vocês saberem que, enquanto conduzem, vocês têm que ter uma visão em 360 graus. Toda a volta. Existem os espelhos do veículo que vocês vão ter que se movimentar. Não é virar os olhos. Não é virar os olhos para o espelho. Nem fazer isto. É fletir. Procurarem. Que é para aumentar o ângulo de visão dos vossos espelhos. É irem olhar por cima dos vossos ombros. Portanto, nós vamos ter que nos mexer enquanto condutores. Para termos, então, esta visão em 360 graus. Que é isto que está aqui. Conseguem ver aí? Olhar o mais longe possível. Conseguem ver essa parte do vídeo? 3 minutos e 10. Às vezes o vídeo continua, ou são vocês que têm que parar. Carregam no play em baixo. Ou quem estiver no telemóvel, basta carregar no centro do ecrã. Conseguem ver onde diz: olhar o mais longe possível, perceber um conjunto de situações, explorar a sistemática. Quero ver o vosso feedback.
Conseguem ou não ver? Marcelo, sim. Alguém não consegue ver? Às vezes há um ou outro que às vezes perde-se, não consegue ver. Pronto. Penso que sim. Toda a gente está a ver. Isto são técnicas. E é isto que vocês têm que perceber. Enquanto conduzem, vocês têm que olhar o mais longe possível. Não é olhar para a frente do nosso veículo. Isso é quando estamos a estacionar, por exemplo. Em que precisamos de ver, ou até nos esticar mais um bocadinho se vamos subir o passeio ou não. Se estamos essa frente está a bater no carro da frente, ok. Mas a partir do momento que estamos em movimento, nós temos que olhar sempre o mais longe possível. Tentar perceber sempre um conjunto de situações. Aquilo pode ser um problema para mim. Aquele animal, aquele peão, aquele veículo ali estacionado. O veículo estacionado na via de trânsito de sentido contrário, mas pode vir um carro de frente, vai contorná-lo e vem para a nossa. Vamos com calma. Portanto, perceber um conjunto de situações. Aquele carro está a ir devagar. Olha, aquele condutor está a gesticular muito dentro do carro. Deve estar nervoso, deixa-me afastar, porque ele está nervoso e ainda fazem uma reação qualquer, assim e coisa, e eu vou ser surpreendido. Então, tentar sempre perceber. É aqui que, obviamente, também entra a experiência, mas se somos menos experiência, vamos com mais calma. E é explorar sistematicamente o ambiente rodoviário. É explorar sistematicamente o ambiente rodoviário. Ou seja, olhar à nossa volta. Eu disse que era para carregar e depois esqueci-me de carregar. Deixa-me mostrar aqui um. Se ele está aqui. Deixa-me ver. Acho que é aqui. Que assim vocês veem melhor. Reparem, isto já são segunda-feira já vos vou mostrar isto tudo direitinho, não é? Que é a aula que vai ser dada por aqui também. Se reparem, esta imagem da direita que era que eu vos queria mostrar já está aqui neste PDF. Portanto, vocês já conseguem ver aí estratégias de exploração perceptiva visual, certo? Conseguem ver? Estou-vos a mostrar um PDF. Conseguem ver, certo? Ok. Pronto, que é para ser mais... Aí já está legendado e tudo. Já tem legenda e tudo. Ora bem, isto é, reparem, o nosso campo visual, que é olhando para a frente, né? Nós estamos aqui no nosso veículo, olhando para a frente, o nosso campo visual é isto. Tenho uma imagem mais nítida aqui, não é? Esta parte é mais nítida. Para o lado nós conseguimos ver, não tão nítido, mas conseguimos ver. Não é? O nosso campo visual abre. Depois, esta parte verde é o retrovisor esquerdo. Esta parte verde é o retrovisor direito. Esta parte verde é o retrovisor interior, aquele espelhinho que nós temos lá dentro do nosso carro. E depois, muito importante, estas partes aqui que vocês estão a ver aqui, se vocês não se mexerem, vão estar aqui veículos e simplesmente vocês não o veem. Ou olham para o lado, ou debruçam-se no espelho e procuram o carro, porque vocês têm que procurar as coisas. É como procurarem um peão na passadeira. Vocês, quando se aproximam de uma passadeira, vocês têm que fazer aquele gesto de procurar o peão. Quando chegam a uma interseção à vossa direita, que não sabem se eles têm lá sinal ou não, vocês têm que procurar a sinalização, a existência da sinalização. Vocês não vão poder estar colados ao banco. Aliás, há uma coisa que eu digo muitas vezes, há uma expressão que eu utilizo muitas vezes. O cinto prende-vos à vida. Não vos prende. Ali falta o hífen. À vida. Não vos prende ao banco. Acho que aqui é assim, não é? Pronto. Ou seja, ele está ali, o cinto, para nos ajudar, em caso de colisão, nós ficarmos ali. Correto? Mas não nos prende ao banco. Ou seja, há situações em que vocês vão ter que refletir. Vão ter que procurar as coisas. Senão, não olhaste. Olha, pior, não olhaste, está lá um carro e se eu não te metesse a mão e tu ias bater. Amanhã já não vou estar aqui. E isto acontece.
Mais uma da frase daquelas chaves que vocês devem guardar. O cinto prende-nos à vida, não nos prende ao banco. Portanto, mexam-se. Porque para vocês anularem estes ângulos mortos que estão aqui, vocês têm que se mexer. Vocês têm que procurar as coisas. E não se esqueçam disto tudo. Explorar sistematicamente o ambiente rodoviário, olharem o mais longe possível, procurar um ponto de fuga em caso de emergência. Ok, aconteceu o acidente, vamos tentar evitar ser nós batermos, vamos tentar procurar um ponto de fuga. Tornar-nos visíveis aos outros, ver e ser vistos. Eu estou aqui através do quê? Através dos sinais sonoros, através dos sinais luminosos. Atenção, eu estou aqui. Pip, eu estou aqui. Tornar-nos visíveis através da sinalização luminosa, que pode ser, por exemplo, no caso da chuva, como tem estado durante o dia, temos que ter os médios ligados. Para quê? Para nos tornar mais visíveis aos outros. E tentar sempre perceber o tal conjunto de situações. De modo a estar preparada ou preparado para aquilo que está à nossa frente. Entendido? Percebido? Muito bem. Depois, no caso da análise e decisão, é a parte onde vocês fazem a interpretação daquilo que recolheram, da informação que recolheram. Estão a ver aquele sinal de perigo? Pá, o normal é, vamos moderar a velocidade. Estamos a ver aquele animal? Vamos moderar a velocidade. Vamos estar atentos. Portanto, é quando vocês analisam e interpretam a vossa decisão. Ou seja, para tomarem a vossa decisão. Eu vou decidir perante esta situação, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assado. Ok? E aí, a partir do momento que vocês decidem o que vão fazer, a partir do momento que executam, vocês passam a estar na ação. A ação é executar a decisão. Ou seja, é acionar um comando do veículo. Eu vou virar o volante, eu vou travar, eu vou tirar o pé do acelerador, eu vou engrenar uma velocidade. Okay? Eu vou acelerar, porque muitas vezes a solução também é acelerar. Nem sempre vai ser travar, nem sempre vai ser moderar a velocidade. Deixa-me... Ui, aquela coisa bem ali, não me está a ver, mas se eu travar, vou ficar aqui a meio. Então, aí, acabou de ficar amarelo. Eu não tenho tempo de travar. Estamos no semáforo. Acabou de acender o amarelo. Eu não tenho tempo de travar. Então, deixa-me acelerar para passar para o outro lado. Se não tiver tempo. Portanto, a solução para o vosso problema, a ação, também pode ser aceleração. Acelerar o veículo. Portanto, é acionar um comando do veículo. Travar. Às vezes, muitas vezes, basta virarmos um bocado o volante e está resolvido o nosso problema. Certo? Outras vezes temos que travar mesmo e parar. Outras vezes basta reduzir só um bocado. Etc. E aqui sim, é sempre importante a experiência. Perante aquilo que nós recolhemos, certo? Aquela parte da análise da decisão depende muito da nossa experiência. Com as situações vividas, com as situações que vamos passando, os quilómetros que vamos fazendo, os veículos que vamos conduzindo, certo? Vai nos tornar, vai fazer com que a nossa análise e a decisão tomada seja, obviamente, mais próxima do ideal. Como é óbvio. Ok? Tudo isto é, sem dúvida, importante. Okay? E aquelas técnicas de recolha de informação, aquilo que nós falámos, aquilo de eu mexer, eu costumo dizer que vocês têm que fazer flexões alentejano. Sabem como é que é flexões alentejano? Já faltava esta piada. É de barriga para cima. Portanto, vocês estão a conduzir, correto? Então, têm que fazer isto. São flexões alentejano. É de barriga para cima, não custa tanto. Perceberam? Pronto, isto é só mais para vocês irem se lembrando. E muitas vezes lembrando destas piadas, às vezes até começam a fazer, ok? E que seja um hábito. Procurem, têm que procurar. Okay? Vocês não veem, se calhar, os condutores mais experientes a fazê-lo, porque simplesmente eles olham muitas vezes antecipadamente. Correto? Ou seja, não olham naquele momento exato que têm que olhar porque sabem, porque ainda há pouco tempo olharam, há pouco tempo são 2 segundos ou 3, okay? E viram que é impossível estar lá alguém. Mas vocês, vai estar uma pessoa a olhar para vocês assim, a ver se vocês dão olha, vamos mudar a direção à esquerda. E vai estar uma pessoa a olhar para vocês, não só a ver se vocês deram pisca,
Não só se vocês estão-se a posicionar corretamente, mas estão a olhar se vem alguém a ultrapassar-vos. Vocês vão ter alguém a olhar assim para vocês, até o olhar deles até denuncia, dizem, olha, tipo, eu estou a olhar para ti, vê lá se fazes tudo direitinho. O olhar deles, às vezes o próprio examinador, ou até o instrutor, às vezes a fazer o gesto, para ele próprio ver se está lá alguém, para vos deixar, se vocês fizerem a asneira, intervir, não é? A própria movimentação vai-vos dar, ou tem que vos dar, a noção que você... E caramba, tem que olhar antes de passar para ali. Porque não vai ser pisca, virar, é pisca espelho. Como eu costumo dizer, pisca espelho. Pisca. Ok, não vem ninguém, vamos lá. Ok, não vem ninguém, vamos lá. Entendido? Percebido? Ok. Registrem já. Primeira palavra-chave, aula 3. Primeira palavra-chave, aula 3, número 45. 45. 45. 45. Parte seguinte. Tempo de reação. Quem é que reage? Somos nós. Ou seja, é o condutor. E este tempo é contabilizado desde o momento em que o condutor vê o obstáculo e simplesmente começa a travar. Ou seja, nós vemos a bola, metemos o pé no travão. Esse segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, convém ser o mínimo possível, chama-se tempo de reação. Eu demorei 1 segundo a reagir. E esse segundo é contabilizado. Eu vi e pus o pé no travão. Este bocadinho aqui chama-se tempo de reação. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Como eu disse, quem reage é o condutor. O que nós temos que pensar agora é tudo que vos pode, a vocês, condutores, futuros condutores, o que é que pode afetar um condutor e faça com que ele demore mais tempo a reagir. Ele seja mais lento. Ou seja, ele viu, mas demorou a pôr o pé no travão. Todos os fatores que influenciam negativamente o condutor na condução chamam-se fatores internos. Que são o quê? Não ontem falámos. Álcool, fadiga, medicamentos, drogas. Ninguém escreve. Está tudo preguiçoso. Stress, sonolência, estado emocional. Pronto, acho que já chega. Portanto, sempre que o condutor está sob a influência destes fatores, chamados fatores internos, existe um aumento do tempo de reação. Ele fica mais lento, demora mais tempo a fazer as coisas. O que diminui é a sua capacidade. Nós ficamos menos capazes para exercer a condução. Correto? Ficamos com menos capacidades. Menos reflexos. N de situações. Ok? Traduzindo, diminuição da nossa capacidade. Depois, nós vamos ter a distância de reação. E a distância de reação, reparem, distância. Vamos falar em quê? Em metros. É os metros que
o carro anda durante o tempo de reação. Ou seja, se o meu tempo de reação for 1 segundo, o carro andou, por exemplo, 5 metros, 10 metros. Portanto, é os metros que o carro anda durante o ver e o começar a travar. E neste caso aqui, para além de ser influenciado pelos fatores internos, óbvio, se eu estou com o álcool, se eu estou fatigado, a minha reação, o meu tempo de reação vai ser maior, a minha distância, o carro vai andar mais metros também. Se eu, em vez de demorar 1, demoro 5, em vez de andar 5 metros, vou andar 10, por exemplo. Só estou a dar um exemplo. Mas aqui temos que juntar outro fator. Que é o fator quê? Alguém sabe? Velocidade. Reparem, acham que eu demorei 1 segundo e a 50 km por hora. Demoro na mesma 1 segundo, mas ia a 100. Durante esse segundo, como eu ia com mais velocidade, o carro andou mais metros. Isto é óbvio também, certo? Perceberam a ideia ou não? Perceberam ou não? Fixe. Ou dislikes, quem não percebeu? Fácil de entender, certo? Ou seja, eu estou com o álcool, o meu tempo de reação vai ser maior, a minha distância de reação vai ser maior. Eu circulava rápido, maior vai ser a distância de reação. Mais metros o carro vai andar, porque eu estava com velocidade a mais. E temos qualquer coisa deste género. Distância de reação. Aqui é o ver e aqui é o começar a travar. Depois temos distância de travagem. E aqui, a distância de travagem, apenas e só, ouçam, apenas e só vai ser contabilizada a partir do momento que até o carro parar. Ou seja, vai ser os metros que o carro anda desde que nós pusemos o pé no travão e o carro acabou por parar. Esperemos nós antes de bater. Porque ele parar, para sempre. E aqui vão existir outros tipos de fatores, que não fatores internos. O álcool, os medicamentos, as drogas, a sonolência, o stress, não vão ter influência na distância de travagem. Beatriz, faz refresh. Os outros estão a ver, toda a gente está a ver o que eu estou a escrever. Beatriz, sai e volta a entrar. Ou limpa a tua cache. Limpa a cache, pode às vezes ser. Ok? Entra e sai. O pessoal está a ver. Portanto, pode ser. Ok? Depois já sabem que a gravação ficará sempre disponível para vocês reverem. Ok? Pronto. Está lá. É só vocês depois reverem lá no grupo do WhatsApp, que ela fica lá. Já está? Ok, pronto. Distância de travagem é então contabilizada desde que nós começamos a travar até parar. Como eu estava a dizer, qualquer fator interno, álcool, medicamento, stress, não vai ter influência alguma na distância de travagem. Eu estar com o álcool não me vai afetar na distância de travagem. Vai afetar a minha reação. Anotem isto, que isto é importante o que eu estou a dizer. E vocês já vão perceber porquê. Então, são outros tipos de fatores que vão influenciar a travagem. Chamados os fatores. Se os outros são internos, estes são externos. E que tipos de fatores externos é que vocês têm?
o estado da via. Como é que pode estar a via de modo que possa afetar a nossa travagem? Como é que pode estar a via? Exatamente. Com óleo, molhada, muito bem, com areia, por exemplo. Okay? Obstruída, não passamos por lá, percebes? Então tem a ver mais com as condições da via. Algo que pode prejudicar a aderência dos pneus. Ou seja, se tiver óleo, o pneu vai derrapar. Se estiver molhada, o pneu pode derrapar. Se estiver com areia, o pneu vai derrapar. Ok? Estado do veículo. O que é importante no veículo que pode afetar a distância de travagem? Muito bem, Nuno. Degradada também era uma hipótese. Seja com buracos. Okay? O estado do veículo. O que é que no veículo afeta a travagem? Os travões, obviamente, que podem estar danificados e mais. E os pneus. Certo? Quanto menos piso tiverem, mais é provável o veículo entrar em derrapagem. Muito mais se estiverem carecas, que não podem chegar a esse ponto. E depois, inclinação da via. Reparem, vocês vão a uma determinada velocidade, em plano, a subir e a descer, certo? Se for a descer, a distância de travagem vai ser maior, ou seja, descida perigosa. Ou seja, nas descidas, a distância de travagem é maior. Se formos à mesma velocidade em reta, em plano, e se formos a 100 a descer, a 100 em plano e a 100 a descer, a distância de travagem a descer vai ser muito maior. A subir vai ser muito menor. Porque a própria inclinação trava-nos o carro. Também dá para perceber. Para além disso, há o fator velocidade. Porque quando se fala em distâncias, todas as distâncias vão aumentar com o aumento da velocidade. Aumentei a minha velocidade, a minha distância de travagem vai ser maior. A minha distância de reação vai ser maior. Óbvio, quanto maior for a velocidade, maior será a distância de travagem, maior será a distância de reação. Então temos qualquer coisa deste género. DT, distância de travagem. Aqui é o começar a travar. E aqui é o parar. Depois temos a distância de paragem. E a distância de paragem não é nada mais, nada menos do que a distância de reação mais a distância de travagem. Ou seja, é a soma das duas. Se é a soma das duas, quer dizer que esta distância vai ser influenciada pelos fatores internos, vai ser influenciada pelos fatores externos e vai ser influenciada pela velocidade. Ou seja, a distância de paragem temos qualquer coisa como isto. Aqui é a distância de reação, aqui é a distância de travagem, aqui é o ver, começar a travar e aqui é o parar. Basicamente, isto, ok, é a distância de paragem, que é isto que vocês também vão ter aqui depois. Aqui. O condutor vê o obstáculo e reage. Termina aqui
a distância de reação começa a distância de travagem, ele para. A soma das duas é a distância de paragem. Para perceberem melhor, eu fiz este quadro aqui. Ok? Que também vai estar ali depois no PDF já resolvido. Está aqui em baixo. Ok? E que vos vai ajudar na maior parte das perguntas que vão sair em exame sobre isto. Todas aquelas perguntas que este condutor está sob a influência do álcool. E depois vão ter respostas. Aumenta o tempo de reação, aumenta a distância de reação, aumenta a travagem, blá, 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 blá. E vocês têm que escolher qual é a resposta, a linha certa. Não é? Sabem, escolha múltipla, etc, etc, etc. Ok? Pronto. Então, vamos lá por partes. E a ver se vocês interpretaram bem aquilo que eu acabei de dizer. Temos aqui os fatores internos. Como vocês viram, álcool, drogas, fadiga, medicamentos, etc, etc, etc. Quando um condutor está sob a influência de um fator interno, o que é que acontece à sua distância de reação? Aumenta, mantém ou diminui? O que é que nós respondemos ali atrás? O condutor demora mais tempo ou menos tempo a fazer as coisas? Portanto, aumenta. Ana, nós ficamos mais lentos. Se ficarmos mais lentos, demoramos mais tempo a fazer. Se fôssemos mais rápidos, toda a gente bebia álcool. Então éramos mais rápidos a pôr. Somos mais rápidos, mas em termos de velocidade, não mais rápidos a reagir. Ok? Portanto, um fator interno aumenta a distância de reação. Aliás, um fator interno só diminui uma coisa: a capacidade. Ficamos menos capazes. Foi o que eu escrevi lá. Está aqui. Quando o condutor está perante um fator interno, álcool, drogas, a distância de travagem aumenta, diminui ou mantém. Quando eu falei de distância de travagem, falei em fatores internos? Falei ou não falei? Não falei. Ou seja, resposta certa. Muito bem, Marta. Mantém. Por isso é que sai lá perguntas. Este condutor está sob a influência do álcool. Ele diz: aumenta a distância de reação e distância de travagem. Está errado. Distância de reação aumenta, certo. Mas distância de travagem não acontece nada. Nem aumenta, nem diminui. Ou seja, mantém. É igual. É indiferente. Não tem. Estar com o álcool não afeta a travagem do veículo. Não afeta a distância de travagem do veículo. E é aqui que vocês erram. Agora vamos. A distância de reação mais a distância de travagem é igual à distância de paragem. Se esta aumenta, esta mantém, o que é que acontece a esta? O que é que acontece? Aumenta, claro. Não é? Se é uma coisa mais a outra. Se esta aumentou, aquela tem que aumentar também. Mas nem precisamos de ir por aí. O que é que eu escrevi aqui? O que é que eu escrevi aqui? Aqui. Vamos à paragem. A paragem é afetada pelos internos, pelos externos e pela velocidade. Ou seja, os internos estão aqui. E quando se diz que é afetada, quer dizer que existe um aumento desta distância, certo? Porque é tudo negativo. Não é? Os fatores internos são negativos. Não são positivos, são negativos. Prejudicam o desempenho do condutor na condução. Portanto, tem que aumentar as distâncias. Ok. Está aqui. Depois, vamos aos fatores externos. O estado da via. Portanto, esta via está molhada,
certo? O que é que acontece à reação? O que é que acontece à travagem? A reação, a via estar molhada, afeta a nossa reação? Não afeta. Mantém. Eu vejo, eu meto o pé no travão, não me afetou. Agora, o que depois de eu meter o pé no travão, é como está molhada, o carro pode demorar mais tempo a travar. Ou seja, pode demorar, anda mais metros até conseguir parar, porque a estrada estava molhada. Então aqui é que se mete aumento. E, obviamente, a última também é aumento. E quando falámos em distâncias, foi aquilo que eu disse, houve um fator comum a todos eles, que foi a velocidade. Sempre que haja um aumento da velocidade, há um aumento da distância de reação, há um aumento da distância de travagem e há um aumento da distância de paragem. Meninos, em exame, isto vai ser falado novamente e só vos vai sair perguntas sobre isto na aula 12 do próximo módulo. Após a avaliação 1. Após a avaliação interna 1, que vocês já vão entender o que é isto da avaliação interna 1. Ok? Portanto, vocês só vão, ok, dar isto na aula 12. Em exame, às vezes erram uma ou outra pergunta da aula 12, que é simples, é do álcool e dos medicamentos, etc. É simples. Mas quando erram tema 2, tem a ver com isto. E isto é fácil, é só vocês interpretarem isto. Porque as perguntas que vão sair é aquele tipo que eu vos falei há bocadinho. Está sobre a influência do álcool, vocês têm que procurar ou que uma que diga diminui a capacidade, diminui os reflexos, ok? Ou procurem uma que diga aumenta o tempo de reação, aumenta a distância de reação, aumenta a distância de paragem. Não pode dizer aumenta ou diminui a distância de travagem. Porque essa já não é. Porque está aqui. E, sobretudo, esta coluna aqui de cima é das que saem mais perguntas. Mas isto é só aula 12 do próximo módulo. Está entendido? Pronto. Segunda palavra-chave, ok? Segunda palavra-chave, número 57. 57. 57. 57. Voltamos às 55. 11h55. Mais um intervalozinho. A próxima aula é super rápida. O que vamos perder, entre aspas, mais tempo é explicar o módulo seguinte. Embora eu, segunda-feira, às 18h30, vá estar em direto com vocês, porque a turma vai ser em direto. Ok? Portanto, vamos estar em direto com vocês e depois, na segunda-feira, se precisarem de ajuda, eu ajudo-vos mais. Mas, ok? Daqui a um bocado vou explicar já tudo direitinho. A finalização deste módulo, ou não se esquecerem que se tem que terminarem este módulo, senão segunda-feira já não conseguem passar para o próximo. Consequências, portanto, se vocês não terminarem, vão-se atrasar, ok? Certo? Portanto, vou explicar já isso tudo direitinho e depois vou-vos já explicar o próximo módulo, ok? E depois, obviamente, vou-vos acompanhar desde segunda-feira, terça, quinta, segundas, terças e quintas, vocês vão perceber já aí tudo direitinho. Isto é fácil desde que vocês façam aquilo direitinho, portanto, se não andarem para aí perdidos. Ora bem, voltamos às 11h55. Está bem? Vamos fazer mais um intervalo. Ok? Insiram as palavras-chave. Luísa, estás a inserir tudo direitinho, certo? Pronto, a próxima, porque eu agora vou precisar de... Pronto. Ser esta também. A seguir, já vou ser outra vez por ti, que é para explicar como é que vamos fazer o passo seguinte. Certo? Sim. Às 11h55, como é óbvio. Portanto, só vamos dar aqui 10 minutinhos. Está bem? 10 minutos, são 11h45, 11h55, está bem? Eu vou escrever aqui, está bem? Até já. Quem quiser experimentar, para a Drivebox, entrar pela Drivebox.